Olá, meus amores. Para quem está aqui pela primeira vez, não me conhece, sou doutora Lia, advogada criminalista. Venho analisar os casos que estão sempre em alta e também alguns antigos e até internacionais. Gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Não custa nada. Também ative o sininho para todas. Compartilhe, tem muita matéria legal aqui, vai dar uma olhadinha na playlist, muita alimentação sem glúten, sem açúcar, sem lactose, tudo muito delicioso, saúde e psicologia comportamental, também sobre dicas pet, enfim, tudo que me graduei está lá nas playlists. Então, por favor, considere também ser membro do canal. Nós levamos toda uma matéria bem interessante e exclusiva, tá? Vamos assistir aqui, vou voltar ao final, dá o like já. Emoção ou falta dela, pistas de uma verdade. Onde é que você estava na noite dos acontecimentos? Na minha casa. Vamos começar desde já quando ele diz, apesar de ele fazer afirmação com a cabeça, ele fecha bem os olhos e pisca mais uma vez. Isso significa que ele quer confirmar aquilo que ele quer passar, mas ele não está enxergando ele na casa dele e por isso ele fecha os olhos para ver o escuro. É o tipo do sinal que a pessoa não percebe que a mente dela manda esse tipo de mensagem. Você saiu de casa com seu carro? Não. Aqui vocês veem que ele diz o não, mas engole seco. Isso aí não somente significa que ele está bem tenso, como ele está procurando esconder alguma coisa. Entretanto, Michael, isso é desmascarado por imagens de 2 câmeras de segurança que captaram o seu carro indo em direção à sua casa. Como é que você explica isso, Michael? Da confissão, as provas testemunhais e periciais. Foi encontrado material genético da Vitória na lateral do seu carro, no porta-malas e também na sua casa, que segundo a polícia foi usada como cativeiro, Michael. Também não entendo, não faz sentido nenhum. Michael aqui projeta seu queixo para frente e para cima. Ele já tem uma mordida chamada mordida de piranha, porque a piranha, né, ela tem ali a mandíbula, ela sobressai em relação à arcada superior, ela é para frente. Geralmente, pessoas mais agressivas que querem impor, e aqui eu não tenho dúvida que o Michael está querendo impor a sua verdade. Mas então por que os vizinhos escrevem barulhos muito estranhos, discussões, entra e sai de carro na noite dos acontecimentos? Nossa missão é detalhar cada passo da investigação. 26 de fevereiro. Esse é o nosso ponto de partida. Vitória Regina desaparece no caminho do trabalho para casa após desembarcar nesse ponto de ônibus. Seu corpo é encontrado no dia 6 de março. Você pode me relatar cuidadosamente o que você estava fazendo na data dos acontecimentos? No dia 26 eu estava em Campinas durante o dia, trabalhando. Por volta de 5h30 eu voltei para a cidade de Cajamar, onde eu residia. Interessante aqui, quando ele diz sobre Campinas, quando ele fala trabalhei durante o dia, ele nega. Voltem depois a imagem, vocês vão ver que ele nega e ele continua o discurso, sabendo-se, né, que o próprio filho do padrasto não confirmou e não disse nada sobre aquele dia, o que ele fez. Teve um colega meu que eu faço alguns trabalhos de moto, iria na minha casa para fazer uns trabalhos na moto dele. Depois desse fato, eu descansei, assisti um jogo de futebol. Depois desse momento, até então, eu estava conversando com a minha namorada pelo celular. Depois disso, ela se despediu de mim porque iria dormir. Eu também fui dormir e acordei só no dia seguinte. Muito interessante aqui que no início ele olha para baixo. Ele olha para baixo, se ele estivesse lembrando de algo dentro da cronologia do que aconteceu, ele estaria olhando para cima, para os lados, ou no lúdico ou no que realmente tinha acontecido. Mas não, foi no decorado. Acredito que muitas dessas coisas aconteceram, como o caso da moto, mas não nessa sequência. Quando ele diz que foi assistir um jogo de futebol, talvez não foi bem assim, muito menos sozinho. Também o que ele diz ali, que ele foi dormir, se despediu da namorada, foi dormir, você vê que ele nega com a cabeça veementemente que ele foi dormir. E depois eu acordei no dia... Ele faz uma pausa e fala seguinte.
Eu entendi seguinte. Será que tem alguém que fala, aquela região se fala seguinte? Não sei, vocês que podem me dizer aí nos comentários, tá bom? Então, é inconsistente. A descoberta de fotos apagadas em seu celular revela uma personalidade oculta no submundo digital. O que ele tentava esconder? Você admite que perseguia a Vitória? Não. No seu celular foram encontradas muitas fotos de Vitória. E não só de Vitória, como também de outras mulheres. Fotos que não eram do meu celular. Eu não sei como conseguiram falar que era dele. Olha, a coisa mais difícil é uma pessoa dizer um meio não com a cabeça, só metade, como que apontando como se fosse uma seta, né, com a cabeça. E também é interessante aí, que acredito que nisso, quando diz se ele perseguia, no caso a Vitória, acredito que ele não perseguia. É mais ou menos uma verdade, porque não era sempre que ele estava lá buscando tal. Calhou o dia, com certeza ele teve informações e foi atrás de Vitória para capturar a Vitória. Quanto à foto de outras garotas, ele também procura falar uma frase totalmente, na verdade, decorada. Ele olha para baixo e como se ele estivesse lendo um texto. Quais fotos que tinha para mulher? Sozinho, que será muito. Porque então no seu celular havia um print da última mensagem feita por ela antes de desaparecer. Não havia nenhum print no meu celular. Não é o que diz a perícia, uma perícia oficial. Sim, da mesma forma que a minha defesa também solicitou uma perícia para verificar como que essas fotos foram alegadas estar no meu celular. Vocês vão ver que nesse take, no início, ele dá até uma risadinha, assim, uma pequena risadinha, a risadinha do psicopata que a gente diz. Não dizendo o que ele é, tá bom? Mas é a risadinha do psicopata, como que tirando um sarrinho, que realmente aquelas fotos estavam lá, sabendo que lá na confissão ele disse que ele achava as moças bonitas que ele tinha. Foi a única resposta que o delegado fez a pergunta. Enfim, passando para essa análise aqui, ele fecha a boca, ele segura a boca, ele aperta mais vezes o lábio e numa forma aí, né, de vergonha, fui pego. E ele tenta disparar. Conforme pergunta, ele para, daqui a pouco ele dispara, que é uma forma também de disfarçar, porque não tem uma desculpa para isso. Então, ele procura esse tipo de coisa para poder fugir rapidamente. Nossa, deixa eu sair rapidamente dessa pergunta, vou falar bem rápido e vou sair, tá? As indicações são de que você estava monitorando os passos da Vitória. Não fazia isso, nunca tive ciência de onde ela morava, qual era o percurso que ela fazia, a hora que ela chegava, nunca tive ciência de nada disso. Vocês veem que ele já começa a ficar agressivo. Ele já começa a mostrar mais os dentes de baixo do que de cima. Ele dá uma retração nos lábios para baixo. E realmente ele não queria responder. E ele dá uma pequena erguida de ombros. Tipo, ué, né? Vai me perguntar esse tipo de coisa? Poxa, eu não estou esperando. Levanta a sobrancelha esquerda. Estou bravo. Estou desconfiado de você, Cabrini. Estou bravo com você por essa pergunta. Está muito na cara, né? Que ele sabia, ele tinha assim as informações de Vitória. Eu não sabia qual ponto ela chegaria, só fui lá esperar. Aí o policial pergunta o seguinte: você viu o ônibus passar? Você sabia que ela estava dentro? Aí você responde: não, eu não tinha certeza. Eu só vi o ônibus passar. Eu sabia que era o último. São detalhes muito grandes, né? Psicologicamente eu estava abalado. Pessoal, olha aí o que ele faz. Ele vai ficando nervoso, justamente pelos detalhes que ele conta quando esperou a Vitória lá próximo de onde ela passaria. Ele fica até, parece que começa a transpirar ali e faz uns nãos assim, sem falar, sem proferir uma palavra. E uma outra coisa também que ele faz vocês vão perceber que delicadamente ele franze um pouco a testa, trazendo as sobrancelhas mais perto umas da outra, como que dizendo, como assim? Como eu falei isso? E a partir de agora nós vamos ver ele passar várias vezes a língua nos lábios, que é sim sinal de tensão e também uma tentativa de poder seduzir naquilo que ele está falando, para ele ser acreditado. Uma coisa que eu percebi aí, que ele tem o dente canino esquerdo inferior bem para frente, bem pronunciado. Dentro da biocibernética,
como ele já disse que é destro, isso significa que ele pode sim ser agressivo no amor, nos relacionamentos, sejam com pessoas, né, que ele relaciona há mais tempo ou quando fica. Então também denota aí, tá, uma agressividade, possivelmente até sexual. Aí eu cheguei, ela dentro do meu carro, fiz a coisa com ela, que não era pra falar, com a esposa. Aí nisso ela se alterou e começou a brigar. O que ela fez? Começou a brigar. Mas olha o que você diz nesse trecho, Michael. Ela entrou no seu carro, entrou, eu não puxei. Você fez questão de ressaltar, eu não puxei. Ela entrou espontaneamente. Ou seja, você fez questão nesse trecho de dizer que você não a puxou, que ela entrou espontaneamente. Se eles falaram que eu conhecia, que eu tinha um relacionamento, qual sentido faria eu dizer que ela que eu teria puxado? Que vocês vão notando que Michael vai ficando cada vez mais nervoso, com cara de bravo, com cara de mal. Ele começa a passar a língua nos lábios mais rapidamente, engolir, para ver se ele engole aquilo que ele está ouvindo. Ele não controla a maneira de olhar para o Cabrini, ele fulmina o Cabrini, ele fecha mais as sobrancelhas. Realmente ali ele está muito bravo porque está sendo confrontado e ele não aceita confrontos. Você vê que ele até gagueja. Da outra vez também, né? A última pergunta. Então ele está chegando no limite dele. E aí você começa a ver mais, né, o português dele fluir da maneira que ele realmente fala e não de uma forma robótica. Quando ele diz, né, mas como assim? Se eu tinha alguma coisa com ela, por que eu ia puxá-la e tal, né? Você vê que ele se descontrola ali, mas essa desculpa não tem nada a ver. Isso aí realmente é para fugir do sequestro. Nesse ponto surgem detalhes muito importantes. A casa onde Vitória Regina vivia fica muito próximo daqui, a uma distância de apenas 1 km e 300 metros. E a distância da casa onde Michael vivia é ainda menor. Basta subir e pegar uma pequena estrada de terra. Uma distância de apenas 800 metros de onde nós estamos falando nesse momento, de onde Vitória Regina desembarcou naquela madrugada. Existem câmeras de segurança que te mostraram circulando nessa região. Nenhuma dessas imagens são nítidas e nenhuma dessas imagens pode comprovar que era eu mesmo. São câmeras, são imagens feitas do seu carro. Da mesma forma que as imagens não são nítidas. Não tem certeza de qual carro estava passando naquele momento. Mas existe, Michael, uma outra câmera que flagra o mesmo carro na mesma rua, um pouco mais adiante. Por que você escondeu essas informações? Por que você não declarou de fato que estava circulando com o seu carro? Essas mesmas câmeras não mostram o veículo saindo da rua da minha casa. Como que essas câmeras não mostram saindo da rua da minha casa? Porque realmente eu não saí dali. Sempre estive no meu endereço. Mas então por que os vizinhos escrevem barulhos muito estranhos, discussões, entra e sai de carro na noite dos acontecimentos? Acho que não faz sentido uma movimentação normal. Carro se movimentando, moto se movimentando. Por que eles falam em discussão, entra e sai de carro? Não sei. Entre sair de carro eu não entendo também. Meu carro foi parado na frente da minha casa antes do fato e estava parado há mais de uma semana. Novamente, ele acelera a fala dele, ele não consegue responder, ele não diz, não é meu carro. Ele diz simplesmente que as câmeras não podem identificar se é o carro dele. Ele não fala, não passei por ali, não é meu carro. Uma outra coisa, se ele disse que há uma semana o carro estava em frente à casa dele, por que não estaria dentro da garagem? Que no caso ali tem a garagem, já que ele sabia que não ia usar. Ele poderia, né, deixar a moto ali, a casa ao lado estava desocupada, ele teria onde deixar a moto também, por que ficou ali em frente? É algo para se confrontar também. Mas ele tenta sair o máximo dizendo que não diz não. Ele simplesmente disfarça, levanta os ombros, indignado, por que você não está acreditando em mim? Mas existem certas coisas que ele diz que nem ele mesmo acredita nele. Nem ele, da maneira que ele falou, muitas vezes, mas será que eu falei isso? Sua presença na região do crime, Michael, é relatada por uma testemunha importante, motorista de uma van. Essa pessoa descreve, inclusive, ter identificado uma outra pessoa com o rosto encoberto dentro do seu carro. Não faz sentido algum, até porque ele passou muitas horas antes no local, e o local escuro. Você intimidou essa pessoa, Michael? Não, em momento nenhum. Apenas eu questionei o fato dele, por que ele estava falando que era meu carro. Interessante como ele sabia que aquele motorista da van, que é o Marcelo, tinha passado horas antes ali. Como ele sabia disso? Foi-lhe perguntado? Aí é que está, ele conhecia Marcelo. Porque Marcelo conhecia tanto a namorada, Semilis, como a cunhada também, irmã da Semilis, que ambas trabalham com
crianças, né, com transporte escolar. Então, como ele sabia disso? Ele foi lá tirar satisfação com o Marcelo justamente porque Semilis ficou desconfiada. Ele não chegou a falar isso também aqui, tá bom? Michael também procura por um outro vizinho após descobrir que a placa de seu carro foi fotografada. Por que você tirou foto do meu carro? Porque a polícia pediu. Trata-se de Daniel Lucas Pereira. Na delegacia, Daniel relata um comportamento suspeito de Michael após o sumiço de Vitória. Por que ele faria isso? Supostamente ele dizendo que foi a pedido da polícia. Mas também pode ter sido tentando esconder o que realmente aconteceu, até porque ele era um dos investigados. De pronto, no mesmo dia, durante até a noite, eu me apresentei na delegacia, coloquei meu carro à disponibilidade da polícia para fazer perícia, se quisessem. Aqui, ele fica muito bravo com o Dandan, com a pergunta, querendo saber o porquê, foi procurar tirar satisfação, quis imediatamente ir até a polícia, por que tanto medo, né, de que fosse suspeito? E também você vê que durante a fala dele toda, ele balança a cabeça para um lado, para o outro, porque ele não tem certeza que foi isso que aconteceu, ele não sabe bem o que realmente foi relatado sobre ele, ele tem dúvidas de muita coisa e isso o torna inseguro. Ele está muito inseguro ao responder esse trecho para Cabrini. Ele não sabe se vai convencer Cabrini dessa vez. As buscas e suspeitas se concentram na mesma região. Michael tem a prisão decretada e seu carro é apreendido. Suas ações passam a ser o foco da investigação. Dentro desse carro foi encontrado material genético seu e da Vitória. Como é que você explica isso? Não explico, ela nunca esteve no meu carro. Exames feitos no seu carro mostram a seguinte análise. No interior do porta-malas do seu carro foi revelado a existência de manchas latentes na lateral esquerda, no carpete do assoalho. Como é que você explica isso? Perícias que foram feitas diversas vezes e não localizaram nada. Até que eles fizeram, até querer concluir algo que era inconclusivo. Tiraram o carro. Por dentro não sujou. Você tentou socar no meu pescoço, coisa nova. Porque quando ele fazer nada, caiu assim, então só sujou ela. Aí só sujou depois do porta-malas. Continua aqui a análise. A partir dos tecidos recortados do banco dianteiro direito foi emitido o perfil característico de mistura, na qual observam-se alelos coincidentes aos de um perfil genético de Michael Antônio Salles dos Santos e da vítima, Vitória Regina de Souza. Essa é uma prova muito forte contra você. Sim, eu entendo, mas desconheço. Não tem como ter nenhum vestígio dela no meu carro, até porque ela nunca esteve no meu carro. Da hidratação, eu acabei de sair no golpe no pescoço dela. Foi só 2 golpes. Foi perto do peito, na barriga. Aí eu entrei em desespero e fui sentir na minha casa. Quando chegou na minha casa, eu coloquei ela no porta-malas. Depois vocês voltem esse trecho, que você vê que ele dá uma meia piscada. Ele pisca só a metade para ele continuar fitando o Cabrini, para ver qual vai ser a reação dele mediante as respostas que ele vai dar. Ele diz que várias vezes foi feita a perícia no carro dele. Ele tem tanta certeza que ele deixou tudo muito limpo, tanta certeza, que ele não aceita. Ele não aceita que a perícia tenha concluído aí sobre essas manchas. Até porque o carro, né, o banco traseiro, como eu falei, da primeira vez que foi apresentado sem o banco traseiro, somente no papelão. Eu já li para vocês sobre isso, inclusive que faz parte do relatório dos investigadores da equipe C, tá certo? Então, ele tenta ao máximo tirar todo esse tipo de coisa e dizer que então era inconclusivo. Como que deu conclusivo para esse tipo de coisa? Ele tenta convencer de qualquer maneira, como se, né, houvesse alguma corrupção em cima disso. Por isso que eu acredito que ele tenha colocado até o nome aí do secretário de Segurança Pública e tudo mais. Quando falavam que tinha peixe grande, então, se tivesse a ver com essas pessoas, com certeza ele não diria o nome deles. Daqui a pouquinho ele já vai dizer. Mas você diz, eu entrei em desespero e fui sentido à minha casa. E aí, quando eu cheguei à minha casa, eu coloquei ela no porta-malas. Por que você disse isso? Porque eles disseram isso, porque o sangue que eles dizem ter encontrado foi no porta-malas. Dá para perceber, então, que quando ele fala das manchas no carro, ele
levanta as duas sobrancelhas como que assustado pelo que ele está falando, apesar de conhecer a matéria, e ele se afasta. Ele ergue o queixo e se afasta, porque realmente ele não quer esse tipo de acusação para ele não aceita esse tipo de acusação e ele está tentando sair fora, né, da sua culpa para o Cabrini. Esse é o local apontado pela polícia como sendo o do cativeiro, onde Michael Antônio Salles vivia. Ele vivia até 2 dias depois do desaparecimento de Vitória. É uma rua de terra, um local muito simples. A casa foi desocupada logo em seguida ao desaparecimento de Vitória. Vamos entrar. Não há energia elétrica, mas nós vamos procurar filmar o que é possível ser filmado. Trata-se de uma casa de apenas um quarto, sala, quarto e cozinha. Esse é o banheiro. E o banheiro seria muito importante nessa história, porque aqui é que foi encontrada uma marca de sangue. Até que ponto a história de fato aconteceu aqui? A investigação acredita que sim. Por que você se preocupou em sair rapidamente de onde você morava? Na verdade, eu já estava de mudança há mais de um mês. Que até então eu morava sozinho, estava de mudança para morar com a minha esposa. Por que você se preocupou em limpar a sua casa, cuidadosamente? Acho que qualquer pessoa que tem uma casa alugada e que vai se mudar, preza pela limpeza para entregar a casa em devidas condições para o dono. Você não estava tentando retirar vestígios? Não, até porque... Esconder vestígios? Não, até porque não tem como limpar vestígios de um crime de tal forma. Eu sempre tinha sido no corpo não, acho que um pouco na mão, mas aí eu só lavei no chuveiro. Aí eu tomei um banho e me deitei pra fazer o Olha o que diz aqui esse laudo. O resultado, resumidamente, confirmou a presença de perfil genético característico de um indivíduo do sexo feminino, coincidente com o perfil genético da vítima, Vitória Regina de Souza, em amostras coletadas na porta do banheiro. Como é que você explica isso? Não faz sentido nenhum uma pessoa ser morta da forma que foi morta e ter um vestígio pequeno de sangue na porta do banheiro. Michael fecha a sobrancelha, balança a cabeça. Ele não tem certeza do que ele está falando quando ele diz que não ficaria só no batente da porta, que ele tinha que limpar a casa para devolver para o dono. É um texto decorado também, que não deu muito certo aí por causa do tensionamento dele. Uma outra coisa que ele diz é da maneira que foi feito esse crime. Então, como? Qual maneira? Brutal? Onde deveria ser, então? Onde poderia ter ocorrido? Eu acho que o Cabrini perdeu a oportunidade de perguntar. Então, se ali não era um local ideal, porque deixaria vestígios, então onde a pessoa poderia ter acabado com a vida da Vitória do jeito que acabou? Quem sabe, né, ele poderia, bem tenso do jeito que ele estava, cair ali em alguma contradição. Aí eu peguei uma enxada aqui em casa e saí por cima pelo trio que tem por trás da minha casa. Aí eu tirei a roupa dela pra facilitar, na hora de enterrar. Se deu, ficou um buraco raso. Aí eu fui também. Era quarta-feira, 3h30 da tarde. Essas eram as condições. Uma área de difícil acesso. Estamos na Serra do Japi. Árvores remanescentes da Mata Atlântica. Muitos eucaliptos. Os 3 homens, mais o cão farejador, avançam por essa pequena trilha. Agora falta muito pouco. Mais alguns passos e os homens encontram o corpo de Vitória Regina aqui, sobre esse pequeno tronco de árvore. O único autor desse crime foi Michael Salles. Perigoso. Nós chamamos de Jack. Na gíria, o Jack é um assassino estuprador. E tem um transtorno mental. E esse é o perfil dele, criminoso. Você é um psicopata? Estou diante de um psicopata? Não, está diante de um homem que trabalha, que honra a sua família, que só quer ter o progresso e viver a vida com a sua família. Como é que você recebeu ter sido descrito pelo delegado como um Jack? Com muita tristeza, pesos, fiquei assustado, temendo pela vida da minha família, pela minha vida em todos os lugares, porque isso é uma sentença de morte em todos os lugares do mundo. Bem, nesse finalzinho ele gagueja, tá difícil, né, gravar todo o texto que ele passou, né, decorando, e quando ele diz que ele não é nenhum Jack, que ele é um homem honrado, trabalhador, que quer cuidar da sua família, ele simplesmente nega o tempo todo com a cabeça. Quando diz sobre Jack, que aquele delegado falou, não, ele não se sentiu triste, não, ele se sentiu com muito ódio. Ele expressa mais ainda, ele abre e mostra os dentes, uma facilidade maior,
e espero que esse delegado não o encontre à noite. Qualquer dia aí, né? Se por um acaso ele estiver livre, que eu não acredito, mas enfim, que esse delegado nunca o encontre. O laudo laparoscópico, Michael, indicou lesões, perfuro incisivas no tórax, com ruptura da aorta e pescoço causada por instrumento perfuro cortante, uma faca. Ou seja, essa é a descrição de um assassinato brutal. Você concorda com isso? Sim. Você admite ter assassinado friamente Vitória Regina? Não. Sou inocente de tudo isso, de todas as acusações. Essa foi a parte que eu mais gostei, que foi uma leitura bem clara quando ele pergunta se ele, né, acabou com a vida da Vitória. Ele engole, ele encara, ele respira fundo e diz que não. E depois levanta o ombro como que, né, ei, eu não tenho nada a ver com isso, será que você não percebeu? Mas olha eu aqui, né, fazer o quê? Sabe quando você ergue o ombro e abaixa e fala, fazer o quê? Certo? Aí ele demonstra que ele não tem dúvida nenhuma que ele esteve no local. Realmente, se ele não agiu sozinho, que é bem possível que isso não tenha acontecido, ele participou sim, ativamente, para tirar a vida de Vitória. E por que você forneceu tamanha riqueza de detalhes na sua confissão? A minha confissão foi baseada nos fatos que não só o delegado, mas como vários policiais e investigadores me induziram a confessar naquele momento. E o delegado veio e desferiu diversas frases para mim, me ofendendo, dizendo que de qualquer forma me imputaria o crime. Foi quando eles começaram a querer me oferecer benefícios. O secretário de segurança falou que a aposentadoria da minha mãe estaria garantida, que daria um vale-aluguel para ela. Mas isso exigiria a ocorrência de uma das maiores manipulações da história da polícia brasileira. Sim. Por que fariam isso contra você? Talvez para esconder o que realmente aconteceu, ou que eles não conseguem comprovar. E aí você apresenta detalhes. Aí eu tirei a roupa dela para facilitar na hora de enterrar, para não atrapalhar a decomposição. Por que você se preocupou em falar até isso? Porque ela foi encontrada sem roupa. Até porque, na minha confissão, eu digo que foi 2 facadas. A vítima sofreu 3 facadas. Interessante, né? Ele diz que ele tinha que falar tudo certinho, de acordo com o relato dos investigadores e do delegado. E daí, de repente, o número de facadas, o delegado não sabia quantas eram? E ele não obedeceu? Como foi? Será que passaram errado a informação para ele de 2 facadas? Aí aqui está. Ele fala também, né, em relação ao corpo. Ele falou antes sobre a cova rasa que ele deixou. Ali realmente havia uma cova de mais ou menos 1 metro de profundidade. Então não era tão pouco. 1 metro é um passo mais alongado, não é? 1 metro de profundidade. E quanto à aposentadoria da mãe, mas a mãe trabalha, a mãe tem direito à aposentadoria. Por que o secretário da Segurança Pública iria garantir a aposentadoria da mãe? Que tipo de aposentadoria ele quis dizer? Porque a aposentadoria pelo INSS, ela teria direito dentro do tempo de trabalho dela. Qual seria o problema? Ela seria aposentada antes? E qual seria a ingerência dele se o departamento que cuida disso é federal, não é nem municipal e nem estadual, é federal. Depende dos médicos, peritos. Qual seria a ingerência nisso? Eu realmente não acredito nisso. De forma alguma. Ele quis desviar o foco para que nós tenhamos uma memória fértil, né, para podermos imaginar que é algum peixe grande que está por trás, mas realmente não tem nada a ver. Um outro ponto interessante é que em nenhum momento ele fala o nome de Vitória. Ele se afasta do nome Vitória, falando vítima. Sempre. Ele nunca diz o nome de Vitória. E isso não é tão comum. Falar vítima, quem geralmente usa esses termos são os policiais ou pessoas ligadas à justiça. Mas como é que você ia conseguir decorar um roteiro tão extenso e tão repleto de detalhes? Por isso o vídeo é cortado em diversas partes, para que eles pudessem criar uma história.
Aí vocês sabem que é mentira total. Vocês viram o vídeo que eu soltei com, na verdade, o interrogatório e a confissão na íntegra. Não havia cortes, não havia como orientá-lo naqueles intervalos. Você namora? Não, só uma vez. Uma vez, fica uma vez, a gente conversou. Não, siga. Por que nas imagens você não aparece hesitando, Michael? Porque eu não sabia que eles estavam gravando. Quem é que fabricava o que você teria de dizer, segundo o que você afirma? Os 2 investigadores, o delegado e o secretário de segurança. Interessante também, né? Que ele diz para o Cabrini, quando o Cabrini pergunta, mas você não hesitou, quer dizer, em responder, você estava como que um roteiro pronto, né? Falando. Ele disse, mas eu não sabia que eles estavam gravando. E o que tem a ver uma coisa com outra? Será que aí ele fingiria, se ele soubesse, estavam gravando? E depois, né, aquela gravação diretamente no rosto dele cessou, mas continuou desde o início aquela nas costas dele, né? Que durante 44 minutos ele ficou ali depondo e nós trouxemos para vocês, tá certo? E também quando ele fala que eram 2 investigadores, o delegado e o secretário de segurança, ele realmente, o secretário estava lá sim, porque ele mostra até o lado que o secretário estava, que era mais para a direita. Isso aí é uma confirmação, apesar que a gente sabe que realmente o secretário de segurança ficou a madrugada inteira lá, até o final da confissão dele. Aí eu cheguei por volta de umas 5 horas em casa. Aí tinha uns lixos que tinha na minha casa já pra queimar e arrumou o celular. Você falou tudo isso? Sim. Está na sua boca, é isso? Sim. E você não aparece tentando lembrar palavras, você aparece descrevendo. É o que dá a impressão. Você amarrou os braços dela? Não amarrei nada. A cabeça, você passou o pano aqui para parar de sangrar alguma coisa? Não, só tirei. Não lembro se eu tirei a camiseta, acho que não. Não lembro agora, acho que ficou com a camiseta. Até esses detalhes estão ali na sua fala. Não teria como eu saber como o cara estava. Se eu soubesse, não tinha por que eu falar se eu não me lembrava. Mas por que você fala com tamanha segurança e tranquilidade? Não tinha nenhuma tranquilidade naquele momento. Naquele momento eu só queria que tudo aquilo acabasse e eu pudesse dormir, pudesse voltar na minha cela e tentar esquecer tudo que estava acontecendo. Outra fala importante, porque o Cabrini diz que ele estava como que contando uma história, que, né, não seria um roteiro programado, ele estava falando espontaneamente, e que ele estava muito tranquilo. Ele falou que não, que ele estava nervoso e que ele não via a hora para voltar para a cela. Engraçado, ele não fala a hora de voltar para casa, porque ele não teria vontade de voltar para casa, não, para a cela. Ele iria continuar preso ali. Então, não dá para entender, é porque realmente ele sabe que o que ele merece é a cadeia. Enfim, ele estava bem tranquilo mesmo, dá para se perceber, e que agora ele quis agitar um pouco, né, a sua fala, mas que o tiro saiu pela culatra também. Acredito que aí ele acaba confirmando com todos os gestos, ele pisca muito na tentativa de enganar também, né? E de novo a língua para fora da boca, né? Passando nos lábios. Mas por que você aceitou tudo isso? Por que você não exigiu a presença dos seus advogados? Porque eu temia pela vida dos meus familiares e eles tinham dito que meus advogados tinham desistido do caso. Um dos seus advogados saiu porque disse que somente trabalharia com a verdade. Que verdade você estaria escondendo, Michael? Acho que na verdade isso são só boatos. A gente percebe que ele não esperava essa pergunta e ele quis dizer que não chamou os advogados porque temia pela vida dos seus familiares. O que tem a ver uma coisa com outra, se depois os advogados foram para lá? E quando perguntou que um deles saiu, que é o Dr. Flávio Birajara, se ele saiu porque ele não ia compactuar com aquilo que não fosse verdade, ele disse que acha que é só boatos. Não, é verdadeiro. Eu liguei anteontem para o Dr. Flávio, conversei com ele por voz e ele realmente confirmou sim que houveram divergências e que ele não iria continuar e que os outros 2 advogados continuariam, certo? Ele e uma advogada, ele já estava habilitado, a advogada estava esperando a habilitação, mas aí já fez parte da revogação que ela saiu aí com ele do caso
E permaneceram apenas os outros 2 advogados de Campinas. Você disse que ali na confissão apenas repetiu um roteiro que foi elaborado por outras pessoas. Sim. Mas será que isso não está acontecendo nesse momento? Você não está repetindo um roteiro elaborado por outras pessoas nessa entrevista? Não, porque agora eu posso dizer o que realmente aconteceu comigo. Como é que as pessoas devem decidir qual Michael diz a verdade? O da confissão ou esse desse momento? O de agora, pois estou livre, posso falar o que verdadeiramente aconteceu. Você não está livre, você está preso. O Cabrini pergunta qual das versões está certa, de antes ou de agora. Ele diz a de agora, também negando. E ele diz que agora eu posso, né? Ele faz aquela parada e depois ele acelera, falar tudo o que aconteceu porque eu estou livre. Será que ele quis dizer que a mãe dele está em lugar protegido, a namorada? E hoje eu recebi uma notícia que ela acredita que ele seja inocente, mas que ela está rompida, não quer mais conviver com ele em hipótese alguma, mesmo que ele ficasse aí solto, tá? E segundo dizem, né? Então será que é isso que ele quis dizer, que ele está livre? Ou será que alguém está garantindo, disse que garante a segurança dele? Com base nessa confissão, o passo a passo de Michael e Vitória é refeito pela polícia. Tudo acontece sem a presença dele. Por quê? Você afirma ser inocente? Sim. Se você é de fato inocente, por que você se recusou a participar da reconstituição? Porque não faria sentido eu estar em um local e constituir provas contra mim mesmo. Se Michael de fato arquitetou e executou o plano, ele agiu sozinho? Hoje já não é mais uma certeza. Ele fica muito tenso, ele levanta os ombros, passa a língua nos lábios novamente, fala em soquinhos, né, para se livrar logo daquilo. Ele não quer responder, na verdade. E ele, quando confessou, já fez prova contra ele mesmo. Simplesmente isso, o que ele deveria ter respondido, não o que ele respondeu, para não fazer provas contra mim mesmo. Ele devia ter falado, porque a versão que eu dei não é verdadeira. Como que eu ia produzir provas que não são verdadeiras? Ele deveria ter respondido isso, mas não respondeu. A Polícia Civil de São Paulo investiga a participação de uma terceira pessoa no crime. Sua identidade é mantida em sigilo. E a certeza que eu tenho é que não foi só ele. O que falta pra mim é que quem participou esteja atrás das grades que nem ele. A Vitória pesava cerca de 60 quilos. Como é que você seria capaz de transportar sozinho esse corpo? Não seria, até porque não fui eu que cometi o crime. Mas foi o que você diz na sua confissão. Porque eles queriam que eu dissesse isso, até porque eles não querem procurar o real culpado. Esse real culpado me livraria daqui. Olha como ele não encara a situação. Foi perguntado como que ele conseguiria carregar o corpo dela, que pesava mais ou menos 60 quilos. Como ele conseguiria, não como ele conseguiu. O Cabrini usou uma suposição. E ele, ao invés de dizer, não, eu acho que eu não conseguiria. Isso aí foram outras pessoas que fizeram? Não. Ele já falou, não, porque não foi eu que fiz. Não foi isso que ele perguntou. Se foi ele quem fez, quem ocultou. Ele perguntou se ele conseguiria. Ele não respondeu a pergunta. Ele simplesmente já tinha algo decorado dizendo, eles não querem procurar o culpado. Eles imputaram a minha culpa e pronto. Fala vitimista. Nas suas noites aqui na prisão, você pensa sobre a Vitória? Não, eu penso na minha família. Mas existe nesse momento um pai que jamais vai poder abraçar a sua filha novamente. Da mesma forma que eu não posso abraçar a minha mãe, da mesma forma que eu não posso abraçar a minha esposa, da mesma forma que eu não posso abraçar meus sobrinhos, a minha irmã. Você não deve algo em relação à família, a Vitória? Nenhuma. Não devo nada a eles. Quando lhe é perguntado se ele pensa em Vitória, ele mente aí. Ele abaixa a cabeça, ele diz que não, mas ele abaixa a cabeça e como que vendo a cena daquilo que tudo aconteceu em frente dele. E olha, pela primeira vez eu estou vendo respostas como realmente num roteiro programado. Eu acredito que os advogados exigiram para que houvesse entrevista que eles soubessem previamente quais as perguntas seriam feitas. Talvez demorou todas essas 2 horas por isso, talvez eles discutiram o assunto, né? E realmente eles queriam que seguisse o roteiro, porque geralmente ele não faz isso, o Cabrini, né? A equipe dele. E realmente parece algo muito ensaiado. Mesmo assim, o Michael se entrega. Michael, em nenhum momento
Nessa nossa conversa, você se emociona. Você fala tudo com uma certa segurança, mas você não se emociona, o que dá margem para as pessoas confirmarem a tese de que você é uma pessoa fria, uma pessoa capaz de atos de frieza, atos de planejamento. Por que você não se emociona em nenhum momento quando estamos falando de uma morte tão brutal de uma pessoa tão inocente? Não tem por que eu me emocionar com algo que eu não fiz. Você aceitaria passar por um exame de sanidade mental, Michael? Isso, na verdade, eles queriam imputar para me passar de louco. Porque a sociedade não acreditaria em mim. Seria minha palavra de um suposto louco contra a palavra de um policial. A pergunta foi: por que é que ele não se emociona? Ele disse que não foi ele que fez aquilo. Não, mas nós não estamos falando do crime. Ele está só ligado ao crime. Estamos falando da pessoa, da menor de idade, que é a Vitória Regina de Souza. Ele não está nem aí, não está nem se importando com isso. Como se o que ele tivesse feito foi algo corriqueiro. E uma outra coisa também, se ele se submeteria a um exame de sanidade mental. Ele não falou sim, não falou. Ele simplesmente falou, então, por que estão querendo me taxar de louco? Ele não disse se ele concordaria ou não. Ele também está fugindo dessa situação, por dizer que ele é muito frio. E aí eu lhes pergunto, será que ele não teme um exame desse? Será que ele mesmo já não sabe perfeitamente que ele não é uma pessoa normal, que ele tem um desvio sério de caráter, de personalidade, e que isso viria a confirmar o que realmente as pessoas dizem dele? Você está pronto para confrontar toda uma investigação policial? Sim. Que envolve provas técnicas? Sim. Científicas? Laudos? Sim. Perícias? Tudo isso está contra você? Sim. Você acha que vai prevalecer? Sempre chega a verdade e que tudo isso vai acabar da melhor forma possível. Também, né? Falando sim, dizendo não, e que vai chegar da melhor maneira possível. Certo? Ele realmente não acredita que ele será inocentado. Com certeza, por todo o clamor popular e por tudo, né? Por toda a investigação, por tudo que foi colhido. As algemas são recolocadas nos pulsos de Michael Antônio Salles dos Santos. Enquanto o principal acusado é levado de volta para sua cela. Uma sociedade traumatizada pelo assassinato bárbaro de uma jovem de apenas 17 anos tem a chance de refletir sobre cada ângulo dos acontecimentos, na legítima procura por justiça. Bem, eu acredito que essa última imagem dele, andando pelo corredor, né, sendo aí conduzido pelo carcereiro, eu acredito que essa imagem tenha sido feita antes da entrevista. Ele está muito mais calmo, confiante, inclusive com aquela risadinha, né? Que parece que está até gostando de aparecer na TV. O que você achou? Peço que vocês, por favor, se inscrevam aqui no canal, coloque o sininho para todas, é de graça. Considere também ser membro aqui do canal. Tem matéria muito exclusiva para vocês que eu trago, faço lives também exclusivas, coisas mais sensíveis que não podemos trazer para o público na plataforma. Não esqueça de comentar e também dar seu like, que é muito importante. Quem quiser ajudar o Clubinho dos Peludos em Pix, não importa o valor. Estou deixando a chave Pix e também o QR Code. Muito obrigada, beijo no coração e até daqui a pouco.